A partir de agora, para o mundo inteiro, pela TV Meio, a emissora que mais cresce no país, começa mais uma edição semanal 43 do programa Pode Cá Liberados, hoje com Leila do Vôlei, uma entrevista exclusiva com o medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris, de Sobradinho para o mundo, uma história linda a seguir. Vai levando a jogada na grande área, foi pela linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a pose abraçando o mal. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Gol da Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Pode Cá Liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Olá, amigas e amigos, mais um fim de semana com Pode Cá Liberados, edição 43, em rede mundial de televisão, pelos canais abertos e fechados, redes sociais e TVs smarts no mundo. A grande estrela, do Pode Cá, que é o meu colega Cajuru, ele não está presente por conta de uma viagem para tratar sobre a CPI da manipulação do futebol. E, para minha sorte, eu vou entrevistar aqui uma grande estrela do nosso esporte nacional e mundial, que é o nosso querido medalhista da marcha atlética, medalhista de prata, Caio Bonfim. Caio, muito obrigada. Eu quero agradecer ao Pode Cá, a toda a equipe pela oportunidade de estar aqui ao lado do Caio, para falar um pouquinho da história, da sua trajetória. Eu tive a oportunidade de muitas vezes estar acompanhando um pouco, não só a sua história, como da sua família. E eu queria que você falasse um pouquinho para todos nós aqui que acompanham o Pode Cá sobre a sua trajetória, porque você é de uma família de atletas. A sua mãe foi uma atleta da marcha atlética, que foi a Janete Bonfim, o seu pai, o técnico João Sena, e você cresceu nesse ambiente. Como é que foi o começo dessa tua trajetória, até porque você também foi jogador de futebol? Primeiramente, é um prazer estar com vocês. Imagina. Obrigado pelo convite, poder falar da minha história, da marcha. Realmente, tudo começou com meus pais, meu pai, professor de educação física, apaixonado pelo atletismo, falou, a escola que eu der aula vai ter atletismo. E aí ele passa num concurso, da Fundação Educacional do Distrito Federal, em Sobradinho, Colégio de Sobradinho, e aí ele monta uma turma de atletismo ali para os alunos dele. Nessa brincadeira, saem 2 atletas olímpicas, a Carmen de Oliveira Solange, foi para Atlanta e Barcelona. E nessa turma aí tá minha mãe. E eles se apaixonam, casam, tudo legalmente, E eu sou fruto dessa paixão. E nasce a necessidade de montar um clube para que esses alunos pudessem competir, porque eles estavam começando a se destacar e não tinham onde eles competir. E aí eles fundaram um clube chamado CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho. E eu cresci nessa vivência de ver meu pai sendo treinador e minha mãe ser atleta. E quando minha mãe veio da minha gravidez, ela era corredora de 10 mil metros. A equipe só podia inscrever 2 atletas por prova no Campeonato Brasiliense. E ela queria muito participar. Meu pai falou, as meninas estão voando, não dá para colocar você, tirar ela para colocar você. Mas eu quero competir. Aí ele falou, tem uma prova aí que ninguém faz. Se você quiser fazer, qual? Marcha atlética. Aí alguém falou lá, eu já fiz na escola, vou te ensinar. E aí foram ensinando. Sim. E minha mãe eu gosto de contar essa parte porque foi ali que ela fez uma escolha muito importante para a minha vida, fazer a marcha atlética. E nessa prova ela se destaca. Meu pai falou, eu acho que você tem mais futuro na marcha do que na corrida. E aí eu cresci nesse ambiente onde meu pai era o treinador de um clube e minha mãe atleta dele. Então a marcha atlética sempre foi muito comum para mim, porque alguém, em algum momento, viu alguém passando fazendo a marcha atlética e falou, cara, que é isso que está fazendo? Para mim nunca teve, porque eu não sei nem que dia que eu aprendi, porque era a profissão da minha mãe, Perfeito. E eu tenho um irmão mais velho, ele tem 5 anos mais velho que eu, chama Evan, e a gente sempre soube fazer a marcha. Eu lembro da gente no lado da minha mãe, assim, a gente sabe fazer. E meu pai, como treinador, ficou olhando aquilo ali e percebeu que a gente tinha muito preparo físico.
ele gostava de levar a gente para correr, né? E a gente fazia 6, 8 quilômetros. A gente não tinha, Isso é que idade? Eu tinha 8 e meu irmão 12, 13. Nossa, E aí ele falou, caramba, vocês são bons. E ele foi, aquela coisa de treinador, anotou. Tanto que a minha primeira prova do atletismo é na marcha atlética. E eu pergunto, pai, por que você me inscreveu na marcha? Ele, Caio, qual é a criança que sabe fazer a técnica da marcha? Não sabe. E você tinha preparo físico, então a prova que eu queria já que você largasse na frente era a marcha. Só que eu me apaixonei pelo futebol ali com 5 anos, 6 anos, jogando na escola. Aliás, todo coisa. Menino, né? Futebol... E aí meu pai me colocou numa escolinha, aquele aluno hiperativo que dava trabalho na escola. Fiz vários esportes, inclusive fazia futsal e futebol de campo. E eu sempre me destaquei no futebol pelo meu preparo físico, né? Correr o campo todo, o jogo todo, ia, voltava. E ali meu pai foi deixando eu jogar esse futebol, me apoiou e eu fazia sempre alguma provinha. Aí com 16 anos ia ter um campeonato brasileiro já que a categoria já pode fazer. Aí ele falou, Caio, quero te fazer um convite. Eu quero que você vá para uma prova comigo no começo do ano, que é de marcha atlética, chama Copa Brasil de Marcha, vai ser em Balneário Camboriú, é lindo, você vai amar. Me prometeu algumas coisas, sabe? E aí eu topei. E eu estudava de manhã e meu pai dava treino de manhã, então eu treinava à tarde com a minha mãe. E aí minha mãe foi me preparando também. Eu tinha um preparador físico no meu time, eu jogava nas categorias do Brasiliense nessa época. O treinador era Adelso, e tinha um preparador físico chamava André. Eu contei isso pra ele, então vou montar um treino pra você. Então no dia que eu ia pro futebol, ele fazia um treino, quando eu ia pro outro, não tinha futebol, eu fazia a marcha com a minha mãe. Nessa minha primeira prova eu já me destaquei, fui terceiro colocado. Aí eu fiquei pensando assim, hotel, eu fui pra seleção, porque essa minha primeira prova eu já consegui pra seleção brasileira. Resumindo assim, em 4 meses eu era o 12º do mundo. Aí eu falei, cara, eu tô lutando para ser reserva do Brasiliense e agora eu sou da seleção brasileira de marcha. E você tinha quantos anos quando você 16 anos. Que incrível, que carreira. Anos. E você no início, né, enfim, na tua trajetória, você teve problemas, né? Você nasceu com as pernas arqueadas, que você passou por cirurgias. Esse processo também foi muito desafiador para você. Já iniciar antes de tudo isso e se tornar o atleta que você se tornou. Esse processo, como é que foi também? Esse processo, assim, com 1 ano e 2 meses eu comecei a andar. Com 1 ano e 3 meses minhas pernas já estavam tortas. É uma síndrome chamada síndrome de Blount, escreve Blount, né? Certo. Esse T é mudo, mas é a forma de escrever. Ela, quando você está crescendo, não é simultâneo que os 2 lados vão crescendo, sabe? Tem no meu caso teve um descompasso. Quando estava crescendo uma parte da perna, a outra ficou paralisada ali naquele momentinho e foi arqueando. Entendi. E aí eu tive que... Meus pais foram para vários ortopedistas, né? Caímos aí no Sara Kubitschek, referência, né? Referência. E aí o doutor falou, você resolver isso aí, tem que quebrar a tíbia e a fíbula. E aí a gente corta em diagonal, ele vai crescer reto. E eles tinham medo de que ia entortar de novo, porque eu ia crescer, ia ter aquele descompasso, as pernas iam arquear. E eu poderia fazer mais de uma cirurgia, mas graças a Deus eu só fiz uma cirurgia. E aí você falou dessa parte de superação, eu nem tenho muita lembrança, né? Meus pais contam assim que eu não chorava, né? Que eu só gemia assim, mas era muito forte. Tanto que quando colocou o gesso, eles achavam que eu não ia andar. E eu riscava o chão que eles tiveram que botar uma palmilha embaixo. E aí eu falo que essa superação é dos meus pais, né? Porque eu sou treinado pelos meus pais, né? Assim, hoje, minha mãe, depois que ela aposentou, também virou minha treinadora. É meu primeiro contato com os treinadores pais, né? Porque era aquela galera que apoiou. Porque, por exemplo, eu falei pra você que eu, com 5 anos eu já estava jogando futebol. Nunca tive um trauma, Caio, cuidado com as suas pernas, né? Sim, o cara vai... Porque eles sempre me trataram muito normal, como aquele que ia conseguir superar tudo isso. Tanto que o médico não acreditava que eu poderia ser um atleta. Ele, cara, se ele andar normal, já é legal, fiquem felizes. Minha mãe, não, esse menino tem futuro e tal. Ela tinha essa fé. Então ali já foi uma participação nossa, né? Desse time, né? Com esse trabalho dessa superação dessa síndrome, né? Pois é, no início do programa eu não tive a oportunidade, mas eu estava lendo o currículo aqui do Caio e é impressionante, né? Para que todos vocês saibam, o Caio é daqui de Brasília, é de Sobradinho, e o Caio, ele, para quem conhece a história do Caio, ele é medalhista em mundiais, né? Em 2017, 2023,
é o primeiro medalhista olímpico da marcha dos 20 quilômetros, mas o Caio sempre ficou em Brasília, especificamente em Sobradinho, com todas as dificuldades. Assim, por que você, né, sabendo que não é um esporte tradicional no Brasil, a marcha atlética, sabendo de todas as dificuldades, se já é difícil o esporte para quem joga vôlei, para quem, né, está iniciando no vôlei, no futebol, em outras modalidades, a gente sabe que o atletismo não é fácil, mais ainda a marcha atlética. Por que você insistiu e continuou em Brasília treinando? Foi um conselho da minha mãe, porque essa carreira toda que ela teve, multicampeã brasileira, ela fazia parte de um clube de São Paulo. E ela falava, Caio, lá em São Paulo as pessoas não me reconhecem porque eu sou de Brasília, porque ela continuou treinando e representando São Paulo. E quando eu chego em Brasília, eles também não me reconhecem porque o meu clube é de São Paulo. Então, se você puder lutar um pouquinho e ficar em Brasília, vai valer a pena, porque aí você vai ter uma identidade junto com a cidade. E aí eles vão começar a ver a marcha e associar. E eu acho que é uma chance de você ter visibilidade, porque eu não tinha espaço. A marcha atlética já era invisível e, se representando outro estado, eu não tinha representatividade. E aí foi esse conselho que eu tive. E meu pai lutou muito, assim, né? Eu lembro que a Kathleen saiu de Brasília. E aí ele fez uma carta para o governador da época. Não deixa o Caio ser uma Kathleen, porque eu tenho certeza que ela gostaria de estar aqui, mas ela quer estar onde tem a melhor estrutura, porque ela é muito boa, né? E ela quer mostrar o potencial dela. E o Caio também. Mas eu queria que ele ficasse em Brasília. E ali, na época, eu tive contato com o secretário de esporte, né? Sim. E que na casa era o Júlio César. E a gente foi batendo na porta, ó, me ajuda o Caio a ficar em Brasília, e eu preciso do apoio de vocês. E foi aí nascendo esse apoio da cidade, que valeu a pena, né? Então, assim, junto com a Secretaria de Esporte, Bolsa Atleta, com o Pet Brasil, e mais o Caso, que é o clube que meus pais fundaram lá, somando isso, foi o meu clube. Perfeito. Então, por isso que eu consegui ficar em Brasília, era um conselho da minha mãe, porque a gente teve muito convite. Aquela equipe que minha mãe ficou, a gente teve muito convite. Só que, pra mim, eu queria ser de Brasília mesmo. Então, hoje, com a medalha olímpica, poder falar, e aí você vê as pessoas assim, eu conheço há muito tempo, a gente já acompanhando, isso é muito mais legal, né? Porque eu pude ter uma identidade com a cidade. Total. Então, foi essa escolha que nós fizemos, e por conta do clube, eu não quis sair. Porque a gente foi conseguindo alguns apoios pro clube, que se eu saísse, perdia. Perfeito. E eu ficava assim, financeiramente ia ser melhor para mim, individualmente falando, mas o clube perderia. Então eu sempre estava dividido o projeto com a minha carreira. Pois é, e falando um pouquinho disso, dessa tua opção, até porque eu fui atleta e o caminho natural, até porque Brasília tem muita vocação para construir os atletas, né? A formação dos atletas. Você é formado em educação física, seus pais são técnicos hoje e tem o projeto, o Caso. Queria que você falasse um pouquinho do projeto, que é meio que um trabalho dos seus pais e que hoje você também é uma referência para aqueles jovens de Sobradinho, de toda a região. Como é que tem sido para você e para esses jovens depois da medalha? Eu sempre fui apaixonado por esse projeto, né? E é por isso que eu queria ficar nele. Eu queria ser do mesmo clube, do começo ao fim. O esporte individual me dá esse privilégio, né? Se fosse coletivo, eu estaria já em outro lugar. E ali eu sempre amei o projeto. E com o trabalho dos meus pais, né? Porque eu cresci com meu pai botando. Naquela época podia, hoje é mais difícil, ele não faz mais isso. Mas botava 10 meninos dentro do carro e eu falei, pai, o seu carro não dura. Por causa desses meninos, não, mas eu tenho que... Eu falei, mas você tem que deixar eles irem até o treino, você não pode ficar buscando em casa. E ele falava, Caio, ele não sabe que ele é um grande campeão. Então quem acredita sou eu, tenho que acreditar até o dia que ele for acreditar, e aí ele vai poder ir. Porque eu falava, como eu vim do futebol, a gente vê sempre as histórias, o cara pegava 2 ônibus, 3 ônibus para ir para o treino. E aí ele falou, não, eu preciso. E hoje a gente faz o trabalho desse clube que virou um projeto social, né? Porque meu pai tinha aquele pensamento do alto rendimento, e depois ele foi mudando para o trabalho social. E claro que hoje ele quer formar campeão, mas formou muito mais cidadãos do que campeões. Certamente. E aí a gente, hoje a gente tem alguns núcleos, né, ali na área norte, mais, né, de Brasília, Sobradinho, temos uma comunidade chamada Dorothy, ali perto da Nova Colina, que a gente tem um trabalho. Todo lugar tem um campinho de futebol, né? A gente faz nosso trabalho lá. Hoje a gente não traz os meninos, lota o carro, não. A gente leva um monitor que vai dar aula aí. Temos outro no Denox. E hoje a gente chegou a ter 300 crianças. 300? 300 crianças. Então, assim, hoje, com essa medalha, é uma forma de eu também retribuir,
né, e fazer dela um legado, eu acho que esse primeiro passo é esse projeto. Porque nosso sonho sempre foi dar oportunidade, né? Dar oportunidade para que esses jovens conheçam através do esporte como a gente viveu, descobrir. Né? Às vezes ele não vai ser um grande atleta, mas ele vai levar referência para o resto da vida dele de atleta, né? Sobre disciplina, determinação, respeito às regras, autoridade. E aí tira aquele momento de vulnerabilidade que eles têm, né? E vai ocupando o espaço que o esporte dá, porque tem que descansar, a mãe vai ter treino forte, vai ter que dormir mais cedo. Então esse exemplo é referência. Né? Na verdade, você é isso. E assim, para mim é muito difícil, foi talvez uma das coisas mais desafiantes, porque eu era o filho do treinador e da treinadora, do presidente do clube. Eu falo para ele, eu preciso de uma semana para criar uma rebelião aqui, é só eu não obedecer nada e criar meu método, sei lá. Então eu tinha que ser o melhor, tinha que ser o primeiro, né? Quem cumpriu o treino? O filho, porque não tinha essa desculpa, você não vai encontrar lá no projeto, eu não fiz porque o Caio também não fez, entendeu? Perfeito. O Caio foi o que fez mais, tava quente, mas pro Caio não tava quente, entendeu? Porque eu tinha que ser o cara que dedicava. Então, é um projeto de família que a gente ama. Tanto que quando a gente vai conversar, por exemplo, sobre patrocínio, eu sempre coloco o projeto. Porque é uma extensão minha, né? De ver o trabalho dos meus pais, cresci com isso e sou apaixonado também por esse projeto. E certamente vai dar continuidade. Certamente. Agora, voltando um pouquinho ali para a Olimpíada, os resultados. Você é bronze em 2 mundiais e na Olimpíada do Rio você foi quarto lugar. O que mudou, né, desses resultados de 2017 até 2023 para a medalha de prata em Paris? O que você fez de diferente? O que você acha que foi aquela virada de chave? Eu treinei muito para a Olimpíada de Tóquio. Foi a Olimpíada que eu cheguei mais preparado, talvez. E aí a gente descobre o duro, que é o alto rendimento, né? Que nem sempre vai ser o suficiente, né? Seus adversários foram melhores. E eu sempre, desde que eu passei a linha de chegada ali, Leila, do Rio 2016, eu falava assim, Deus, será que eu vou ter uma nova chance de chegar tão perto de uma medalha olímpica? E eu achei que seria em Tóquio. E ali muito difícil, foi muito difícil para mim, o ano pré-olímpico é importante para a marcha atlética. Sim. E pra gente brasileiro foi muito sofrido. O ano olímpico eu não pude competir. Pandemia, né? Pandemia, eu só fiz uma prova internacional, que foi no Equador. Tive que chegar 14 dias antes, ficar de quarentena. Imagina, 14 dias lá. Preso. Eles tinha um ônibus pra gente treinar e voltar de manhãzinha. Depois ficava o dia todo lá parado. Fui bem pra caramba, foi a minha melhor marca. Mas você não foi testado. Imagina um time que vai jogar uma final, sei lá, de Libertadores, e não se testou durante o ano. Não sabe nem qual é o esquema. Era isso que aconteceu comigo na Olimpíada. Quando eu chego assim, as 3 primeiras voltas eram outro ritmo que eu, treinando sozinho, não era a mesma coisa quando você vai se testando para a prova. E ali foi muito frustrante para mim, aquele 13º lugar em Tóquio. Eu acho que ali foi a virada de chave. Porque eu falei, cara, para eu chegar tão perto da medalha de novo, eu vou ter que criar essa oportunidade de novo. E aí, eu botei na balança. Talvez eu passe aquela linha. Eu projetei 2 Olimpíadas, certo. Paris e Los Angeles. Eu talvez passe aquelas linhas de chegada sem a medalha, mas eu quero estar em paz comigo. Eu quero olhar para trás e falar, cara, eu entreguei tudo que eu podia entregar. Tudo. Não vai ter um profissional que trabalhou comigo que vai ter uma coisinha para falar de mim. E aí foi a partir daí. Minha alimentação melhorou, meu sono melhorou, o treino. O que fisioterapeuta, eu tenho 4 tipos de fisioterapia, né? Osteopatia, fisioterapia, prevenção, né? De lesão. Sim. Fisioterapia respiratória. Todos esses profissionais eu tentei obedecer o máximo possível para eu falar assim, cara, eu cheguei na melhor forma da minha vida, eu não tenho mais o que fazer. Se eu fui o último, não posso fazer nada. Perfeito. Esse era o meu pensamento. Perfeito. E não quis dar o peso que a Olimpíada traz. Porque ela é muito, muito, muito forte, tanto para a mídia, para a família, para todo mundo. Eu falei, é mais 20 quilômetros. E esse 2022 já é diferente. Eu já soube 99% dos pódios, só no Mundial que não. Aí 2023 eu já soube em todos os pódios, até no Mundial. Aí eu falei, cara, agora chegar entre os melhores é difícil, agora se manter é mais difícil ainda. Aí para Paris eu falei, cara, tenho que conseguir. Aí consegui repetir esses pódios e fui tratando a Olimpíada como mais uma prova. Sim. Vou mostrar meu talento, eu tô pronto, eu tô treinado. E aí fiz uma preparação impecável, eu brinco que o 2024 foi um ano da obediência. Cara, o que eu obedeci meus treinadores, a equipe técnica, e aí foi agregando gente, tivemos um bioquímico ajudando na parte de fisiologia, de biomecânica para fazer minha técnica, tudo aquilo ali, eu tentando juntar aquilo e tentando absorver, e aí valeu a pena. Tanto que eu tinha perna,
para fazer até melhor. Tanto que eu larguei lá na frente. A diferença foi 14 segundos, 14, né? Não, e ali eu não lutei mais, né? Porque eu tive 2 faltas. Quem não sabe, a marcha atlética você só pode ter 2 faltas. Não, isso nós vamos, inclusive, vamos esperar um pouquinho aqui, que nós estamos acabando o primeiro bloco. É incrível, né? Conversar com uma pessoa com uma história incrível como a do Caio, que nos inspira. E daqui a pouco nós vamos para o segundo bloco e você vai nos contar qual foi a sua estratégia para ganhar a medalha de prata em Paris, tá bom? Até mais, gente. Vai levando a jogada na grande área, foi pela linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. Faz a pós-vibracional. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Numa Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Pode cá liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Bom, pessoal, nós estamos voltando aqui para o segundo bloco e de imediato começamos essa penúltima parte do nosso podcast. E aí, vou passar a pergunta aqui para o Caio com relação à estratégia dele para conquistar a medalha de prata, porque como ele falou, ele recebeu 2 faltas, ele começou, tipo assim, já agressivo, né? Já na liderança, tomou 2 faltas, ficou pendurado até o final. Como é que você segurou toda essa tensão para chegar ali e encarar o pódio, assim, conquistar, né? Na verdade, o pódio. Então, ali eu saí rápido porque, na verdade, eu saio no ritmo normal de prova, né? Eu saio 4 minutos. Se você somar 4 vezes 20, dá 1h20. Sim. Eu fui prata com 1h19. Então, o resto da prova foi bem mais lento que aquela minha largada. É porque a galera saiu e eu sabia que eles iam sair mais lento. Porque a Olimpíada todo mundo sai assim, estudando, se sabe? observando. Eu, como estava na minha quarta, falei, eu não quero nada de estudar mais não, eu já estudei demais, vamos embora. E ali foi esse momento que eu fico ali na frente, depois eles vão comprando a ideia, a gente vai ficando mais rápido, e essa prova vai pegando essa emoção. Só que as 2 faltas só acontecem no quilômetro 17. São 20 quilômetros, faltava 3. Então não era... Eu tenho... Minha mãe é minha treinadora da parte técnica, então a pessoa, eu nem olho para árbitro. Ele pode me dar a falta que for, eu olho pra ela fala a verdade, é no cru ali. Caio, não tá legal isso, ajusta isso. Ela falou, Caio, tá lindo, pode ir. Tanto que pra minha mãe era pra eu ir pro ouro. Entendi. Vai pro ouro, você tá lindo sua marcha. Mas árbitro, né, tem aquela análise. Eu nem acho que é assim, injusto a minha falta. Eu acho injusto os outros não tomar também. Nós estamos na mesma velocidade, do mesmo jeito ali, se você vai olhar na câmera, tá tudo parecido. E ali, controlar essa tensão foi... Eu estava muito pronto para a prova, estava muito bem preparado. E ali no final eu fico só administrando. Coloco toda a energia para a parte técnica, para deixar ela o melhor possível, bonito. Passo pela minha mãe, ela tá lindo, pode ir. E tentando, o italiano, ele é o campeão olímpico de Tóquio. Então não era qualquer um, era um cara muito bom e ele é muito veloz no final. E aí eu chamo o espanhol, que é o terceiro, vem comigo, porque é melhor a gente matar logo. Né, distanciar do italiano. Sobrando ali os 3, né? Vamos distanciar do italiano, porque na briga ali, o espanhol foi o 4º em Tóquio. Entendi. Ele não quer ser 4º de novo. Eu sei que ele vai dar a vida ali. Então, um puxando o outro. Vamos logo que a gente deixa o italiano, porque se na briga lá eles vão comigo, eu tenho que disputar alguma coisa, meu medo é ficar disputando e a arbitragem me dar alguma falta, né? Perfeito. E o equatoriano foi sim indo, né? Hoje é teu dia de glória, eu falei pra ele. Uhum. E aí ele abriu mesmo, assim, velocidade. E aí fica eu espanhol, vou controlando, o italiano vai ficando, aí eu fico tranquilo, fico só pensando na técnica,
e pensando na medalha. E não tomar essa última falta, né? Então, quando eu passo pelo final, tem um árbitro-chefe, que ele é só para te dar uma placa quando você toma as 3. Ele fica ali 150 metros antes da chegada. Só para te lembrar. Aí quando eu passo por ele, eu falo, agora eu sou prata. Porque até então eu só queria ser medalhista, né? Não queria abusar. Aí quando eu passo por ele, eu falo, agora esse espanhol não me passa mais não. Tanto que eu ganho por ele 2, 3 segundos só. Aí eu passo o espanhol e agora eu sou medalhista. Tanto que não dá para pensar. Porque geralmente você já sabe, de ministro você vai ser medalhista e tal. Eu só penso nisso depois da linha de chegada. Só penso nisso depois da linha de chegada. Eu fui administrando, foi esse pensamento. Agora vamos lá. Eu lembro que quando eu ganhei as minhas 2 medalhas de bronze, eu tive um pensamento ali no pódio. Lembrei de toda a trajetória. O que você pensou naquele momento que colocaram a medalha de prata no seu peito? Quais os pensamentos que vieram para o Caio naquele momento? Eu tinha, não é superstição, mas eu não gostava, tipo assim, quando passava um atleta que estava com a medalha, eu não queria pegar na medalha, não tocava. Quer ver? Não. Um dia eu vou tocar na minha. Era uma coisa minha mesmo. Nunca contei isso pra ninguém na época. E aí, então toda vez que eu encontrava o Vanderlei, Cordeirinho nos eventos do atletismo, olha que a medalha, eu falei, não tocava. Dizem que ele tinha esse costume também. Aí quando for a minha eu toco. E ali quando eu toco pela primeira vez, aí passa um filme muito forte. Eu olhando assim, aí o cara tirou a foto, né? Que eles sabem tirar um momento. Eu consegui ser medalhista olímpico. E aí eu lembrei, é curioso, porque assim, é um fato. Eu lembrei que em uma feira de ciência da escola, nossa turma ficou com o tema Olimpíada, era um ano olímpico, 2004, né, de Atenas. Sim. A gente ficou com o tema Olimpíada e a gente teve que fazer na feira de ciência, todo aquele negócio sobre Olimpíada, fazer os anéis olímpicos e tal. Eu lembro de pedir para o meu pai encontrar alguém que tinha tocha, para nosso stand ter uma tocha olímpica. E eu fiquei pensando, cara, se meus filhos foram fazer uma feira de ciência, eu tenho uma medalha olímpica para levar. Foi a primeira coisa que eu lembrei, não sei por quê. Porque o meu primeiro contato com a Olimpíada mesmo, de pertencer, foi aquela feira de ciência. Então, caramba, eu sou medalhista. Aí eu lembro o Caio, da 6ª série. Aquele menino, lembro, caramba, você chegou numa medalha olímpica. E aí a ficha vai caindo e depois é só emoção. Até hoje, às vezes eu tô tomando banho e eu lembro, caramba, eu sou medalhista. E você olímpica. sempre olha para a medalha assim? Como é que é isso, né? Assim, ainda está naquela fase de admirar, de olhar, Porque assim, depois que você ganha, né, parece que as pessoas esquecem, né, todo o processo, né? Mas não é bem assim, né? Porque tá vindo agora um novo período na tua vida, né? Estamos finalizando aí certamente um calendário, porque não finalizou o ano, como você falou. Quais são os próximos passos, assim, do Caio para o futuro, assim? O que você pensa com relação à marcha atlética, a sua continuidade nesse processo? Essa medalha, ela tem esse simbolismo de contar o meu passado, de tudo que eu passei e dar significado por tudo que eu vivi. Porque às vezes você parece que é um músico que está tocando para ninguém, sabe? Uhum. E agora está todo mundo reconhecendo tudo que você fez, né? E aí, essa ponte para que o futuro, né? Eu continuo sendo atleta, né? Tenho objetivos como atleta de poder performar e ver até onde meu talento me leva. Mas tem esse legado da medalha, essas responsabilidades que ela traz também, porque agora eu entro na prova como medalhista, né? É diferente. E aí o cara querem ganhar do medalhista. No treino lá já está acontecendo isso comigo. Mas isso é bom, né? Porque você já está formando outros campeões, você deixando um legado. E é bom que vai me apertando para eu nunca baixar a guarda, né? Isso aí. Então são esses planos. A gente quer estar em Los Angeles, mas são 4 anos. Eu sempre digo que é uma escada. Cada ano desse é um degrau até o dia dos Jogos Olímpicos. E aí tem a demanda de cada temporada. Ano que vem já tem Campeonato Mundial de Atletismo. Já tem calendário? Já tem tudinho certinho. Nós temos uma prova agora no final do ano que serve de trabalho de base, de treinamento. Ano que vem já temos algumas competições do Circuito Mundial que vai trabalhando. Está quase tudo feito já para o ano que vem. 2026 é um ano diferente, tem Mundial de Marcha. Mas só tem isso, né? Porque é ano de Copa do Mundo. O Mundial de Atletismo vai ser em Tóquio, ano que vem, em setembro. Sim. E o Mundial de Marcha em 2026 ainda não tem, tá 3 países aí disputando. Diz que Brasília também está querendo entrar nessa briga. Olha, então, bom pro mais responsabilidade ainda. Mais ainda. Então são
esses caminhos que a gente tem que ficar olhando para o futuro, não dá para viver só da medalha, né? E eu acho que abre muitas portas, aí você falou sobre... Melhorou nesse sentido? Melhorou assim, hoje você como medalhista, olhando para trás todas as dificuldades que você enfrentou, patrocínio, você tem alguma perspectiva? Já está sendo conversado com os seus atuais parceiros, a continuidade desses projetos? Tem muita coisa no papel, né? Porque também é um fim de ciclo, certo. E as marcas também estão encerrando, né, alguns apoios que eles fizeram de ciclos olímpicos. Perfeito. Então tem muita coisa sendo conversada, muito legal, importante isso também. É legal porque aí a gente está abrindo portas também para a marcha atlética. Sim. A visibilidade mudou bastante, a partir disso o patrocinador vê com outros olhos, né, esse apoio. Então muito convite para evento, isso é legal também, né, para palestras. As pessoas conhecerem a marcha atlética, o Caio, né? E as marcas são importantes para que o atleta, você foi atleta, você sabe, ele quer oportunidade só, né? Às vezes o cara acha que claro, você tem família, você tem contas, né? Você tem filho para criar, mas você quer a oportunidade de exercer o seu esporte da melhor maneira possível. Né? Então são esses apoios que eu acho que está gerando, e é importante porque eu acho que está abrindo portas para a marcha atlética, sabe? Se aparecer um novo marchador, nós temos no nosso projeto, eu não fui sozinho para a Olimpíada, o caso lá de Sobradinho. Sim. Nosso projeto levou mais 2 atletas, eu, a Gabi Liz e o Max Batista, que são atletas que chegaram lá com 10, 11 anos e foram para a Olimpíada também. E a galera já olha para um marchador diferente, porque sabe que tem potencial, veio do caso, é da mesma equipe do Caio, e vão acreditando e vão dando mais oportunidade. Então são coisas que para o futuro que a gente tem gostado. Perfeito. Agora, voltando um pouco, você falou um pouco o atleta tem família, você é casado, tem filho, né? Qual a importância dessa família que você construiu nessa tua vida hoje? E outra coisa, nós falamos muito dos seus pais aqui. Você fala muito, assim, eu acho linda mesmo essa união que você tem com a Janete, com o João. O que é a família para você, Caio? Assim, falando assim, para o homem Caio, fora o atleta Caio, qual a importância dessas pessoas na sua vida? Eles me apoiaram, né? Quando marchar na rua era um desafio, né, do desrespeito que acontecia, da hostilidade, a frase era: o problema é se eu tenho apoio fora de casa e não tenho em casa. Então quando eu não tinha esse apoio moral fora de casa, eu tinha em casa. Então nunca foi um problema, porque em casa todo mundo entendeu, todo mundo abraçou. Então isso foi muito importante, não só para o Caio atleta, respondendo a sua pergunta, porque talvez eu não podia seguir a carreira, ou não querer mais, mas saber que eles acreditaram em mim era importante, né? Então o Caio, o esportista, teve esse apoio dos pais que acreditaram no Caio, pessoa Caio. Certo. Não, você pode chegar assim, não, eu não sei se você é tão bom assim, mas você vai dar o seu melhor e nós estamos com você. Isso foi muito legal. E ver esse trabalho aí do projeto, do meu pai, do olho dele brilhar. O olho do meu pai não brilha pegando o tempo do medalhista olímpico. É do moleque que chegou lá novinho, com 12 anos, e cara, você não sabe como é que o menino fez 400 abaixo de 1 minuto, ele é muito novo. Aí você vê o olho dele brilhar. É nisso. Então, para mim, a família é a minha base. Minha esposa falou: cara, eu sonhei que o menino chamava Miguel. Meninos. 2 meninos. Então, eu prefiro ter ganhado a medalha em 2024 do que no Rio 2016, que não tinha eles. Porque eles estavam lá, a gente conseguiu levar eles, tanto que todo dia eles me entregam um desenho com medalha de prata. Tanto que eles acham que a melhor colocação é a medalha de prata, não é o ouro, que é o pai que ganhou a prata. Então foi importante, porque você sabe que ser atleta, você é 24 horas atleta. E se a família não entender, fica muito difícil. Né? Inclusive o descanso faz parte do treino. Descanso faz parte do treino, a minha alimentação, tudo. A família tem que estar comprando a ideia. Eu viajo 6 meses por ano, então assim, são 180 dias longe dos meninos, da minha esposa. Se eles não entenderem, você sabe que se não entender, já vira um problema. Não tem casamento. Então, não tem casamento. Então, assim, Caio, pode ir, tá tranquilo. Compra a ideia de que não é que eu tô atrás da medalha, é todo mundo tá comigo atrás da medalha. Meu esporte é individual, mas o que gente eu levei, né, de coletivo ali, aquele trabalho coletivo, né, de nutricionista, dos profissionais, da família, todo mundo comprou a ideia. Né? E aí
fica mais fácil a caminhada quando tá desse jeito. E sobre o Miguel e o Theo? Você já vê alguém ali? São atletas os dois natos. com potencial. Eu tinha medo. Já levou pra pista? Já, mas eu fico segurando porque eu vou. Não, se deixar já olhou, né? Vamos ver o tempo. Ele já me deu dica de quem é quem já, de qual esporte, de qual modalidade é. E eu deixo essa vivência, né, esportiva, que já é nossa, é natural, que isso vai já influenciar. Né? E eu tenho medo de estar cobrando, porque onde ele entrar, o pai é medalhista, né? E qualquer resultado que ele fizer, seu pai foi melhor. Então eu quero deixar bem natural, mas de energia você já entende que eles são aqueles meninos 220, sabe? Sim. Que gostam mesmo. Tanto que faz judô, natação, futsal. Eu tenho um menino em casa, eu sei como é que é. A gente realmente tem que colocar para fazer tudo. E a gente começa a se identificar neles, né? Eu falei, será que eu dei tanto trabalho assim para minha mãe, para o meu pai? E na verdade é a mesma coisa, na verdade. Caio, agora sim, quando você fala que vai para o próximo ciclo, você vai estar com que idade? 37 anos. 37 anos. Para a marcha atlética, isso influencia a idade? É melhor, né, ter uma certa maturidade, inclusive física? Então, esse 33 aqui que é muito bom. Mas a minha geração é aquela que veio do 25 fazendo bom resultado e está vindo até hoje. Certo. Mas a geração mais antiga nossa, que foram os melhores do mundo naquela época, quando a gente estava começando, foram até essa idade também, 38, 39, 40. Eu gosto de pegar sempre o exemplo da minha mãe, que eu estava te contando, que é o mesmo gene, né? Então, se for para comparar, o estudo é mais fácil. Minha mãe, com 43 anos, estava fazendo a melhor marca dela, né? Incrível. Então, tomara que eu possa ter essa longevidade que ela teve, de marchar bem. Agora, temos que continuar. Tem o espanhol, que foi a medalha de bronze, ele aposentou depois da Olimpíada, com 32 anos. Então, tem atleta que quer ir. Tem atleta que não aguenta mais, ou o corpo não deixou, mas tem outros que vão para outros. A formação dele era direito, ciências políticas, ele queria ir para outra coisa. Então são essas coisas. Eu amo ser atleta. E eu me apaixonei por esse processo. Eu acho que o difícil vai ser depois. E agora você descobriu o caminho. Sim, né? sim. Tantas transformações que você falou para nós aqui, tantas mudanças que você fez. Certamente você já está planejando o futuro e vai ser diferente. Gente, olha, sem brincadeira, assim, a palavra que define muito o Caio é resiliência. Impressionante. É uma pessoa que nunca desistiu dos seus sonhos, os resultados estão aí e eu não tenho a menor dúvida que vai pintar outra medalha em Los Angeles. Amém. E eu vou estar lá assistindo. Bom, agora nós vamos para o final do segundo bloco. Vai ser o menor intervalo da TV brasileira, como fala o meu amigo Cajuru. E nós vamos aqui falar um pouquinho mais sobre a trajetória do Caio e os planos para o futuro. Tá bom? Vai levando a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a pose braçadonal. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Boa Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Pode cá liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Bom, pessoal, agora nós estamos indo para o terceiro e último bloco. Vamos voltar aqui para conversar um pouquinho com o Caio sobre a trajetória dele. Ele falou muito das dificuldades que ele encarou desde o início da sua trajetória, mas eu tenho uma pergunta assim que eu não posso deixar de fazer, né? Porque você treina ali pelas ruas de Sobradinho. E você também treina no Agostinho Lima, que é o estádio aqui de Sobradinho. A gente sabe que ali carece de infraestrutura, de uma pista melhor. Nós estamos falando hoje de um medalhista olímpico, prata, e que é um dever. Não estou aqui falando que é um dever apenas do Estado, mas eu acho que você é um patrimônio para nós hoje do Distrito Federal de Brasília. Como é que é para você? O que você espera em termos de infraestrutura agora, iniciando esse novo ciclo para Los Angeles em 2028?
Porque é um desafio, né, Caio? Desafio, não estou querendo te colocar aí em maus lençóis, não. Mas eu acho importante que você, como atleta, você fale um pouquinho, porque a gente sabe que não é Brasília, não é Sobradinho, não é Agostinho Lima, é o Brasil, de um modo geral, carece de infraestrutura esportiva. É um assunto complexo, né? Porque é de políticas públicas, né? Mas eu tenho que ser o mais sincero possível. Por exemplo, a pista nossa de atletismo, ela foi feita em 2010. Sim. Então temos aí 14 anos de pista. E passa-se muitos governos, né? Através desse momento. Então em algum momento ali faltou manutenção e teve algumas trocas de administração daquela pista, né? Era da administração regional, depois foi para o Secretaria de Esporte. E aí quando vem a pista lá, o medalhista olímpico olha as condições que ele treina. Só que seria covardia da minha parte, naquele momento ali, que o pessoal perguntasse, e eu descesse, essa pista não presta, onde eu treinei e tal. Mas na verdade a Secretaria de Esporte, hoje, que administra a pista, é uma parceira que me apoiou a vida inteira e que pegou, desde 2022 para cá, uma nova gestão. Pepino, na verdade, um pepino histórico. Isso. Para reformar, não é barato. Milhões. Beleza. Se reforma, eu não tinha pista para treinar. Então eu ia ficar 2 anos sem a Olimpíada, porque ela demora tudo. Então ali foi um acordo também de que a gente podia treinar ali, né, nas condições que tinha, que era melhor que nada, e depois a gente ia poder ajustar algumas coisas. Né? Sempre foi prometido, Caio, a gente vai conseguir, tá, mas se a gente conseguir agora, tem problema. Então, seria ali leviano assim da minha parte, chegar ali no final e falar, olha a condição. Então, eu acho que a discussão não é nem desse imediatismo. Eu falando agora como uma pessoa, né, que gosta do esporte. A discussão tinha que ser mais ampla nesse contexto de estrutura, para que não chegue nesse ponto para a gente apontar o dedo, tanto da comunidade, né, quanto da parte que cuida disso. Né? Porque aí 4 anos um governo fez, no outro entrou outro que não apoiava isso, a pista ficou lá, e a gente tinha que ter uma identidade tanto da fiscalização da população que vota, né, quanto quem está ali, de não ter um sistema que, independente de quem vai entrar, quem gosta de jogar vôlei vai ter a quadra dele. Quem pratica o basquete vai ter a quadra dele. Quem vai fazer o atletismo vai ter a pista dele. E aí não ficar pingando. Né? Esse foi o maior problema. Então, agora, levando para um lado de atleta, eu tinha 2 realidades. Ou eu me vitimava, poxa, a pista não está no ideal, eu não consigo, está maçando aqui na minha perna o tempo todo para fazer a volta. Ou eu faço acontecer com o que eu tenho. Né? E a maior prova é que eu consegui a medalha com ela. Ainda bem que você optou pela primeira e teve força, amigo. Então hoje a gente pode fazer essa discussão legal, né, de poder falar, e aí, como é que vai ser? Esse estádio vai ficar desse jeito? Não. E aí teve uma resposta imediata, assim que eu pousei, Caio, a gente lembra que a gente falou e tal, já tem um edital tanto para o campo de futebol quanto para a pista, né, para a melhoria do estádio. Agora nesse exato momento eles estão ajeitando o estádio para a reforma, né, pintando, deixando tudo legal. Então isso aí já é uma vitória que eu acho muito legal da medalha, né? Porque não é por causa de mim, né? Porque pro fundista que faz muita distância, qualquer lugar dá pra gente acertar algumas coisas, mas no nosso projeto tem muito velocista que usa sapatilha, que precisa usar prego na sapatilha, que tem que fazer o tiro dele, com a pista daquele jeito era pior. Então isso aí vai ser benéfico para Brasília. É o único estádio olímpico daqui da região, né? É um estádio olímpico, então é importante, porque cada vez está mais raro por causa das arenas, né? Então, essas condições, elas são complexas, porque essa discussão tem que ser uma coisa mais ampla ainda, né? Então, eu tenho até assim um pé atrás para falar disso, porque eu consegui. Se eu conseguir a medalha com isso aqui, e eu tenho até assim, a população quando via, me ajudou ali no passado, ela podia ter me ajudado mais. Depois da medalha, falou, olha onde o medalhista treinava. Eu falei, mas eu treinava ontem aqui. Ninguém lembrava disso. Ninguém falou nada. Né? Você sentia isso na pele todo dia. Mas só para reforçar que eu não estou falando especificamente só do Agostinho Lima. Né? A gente sabe que essa questão de infraestrutura não é só do Caio Sena. O Caio Sena sofreu com isso. A gente sabe que isso é um problema a nível nacional. Tá? Agora, voltando às políticas públicas, porque você teve o Bolsa Atleta e também você
falou sobre o Compete Brasília. Qual a importância dessas políticas públicas para os atletas, desde a base, aquele atleta estudante que está iniciando o seu sonho de se tornar um atleta, até se tornar um atleta olímpico, um atleta de excelência? Eu só tenho que agradecer, porque eu cheguei nessa Olimpíada, são 4 Olimpíadas que eu participei e meus maiores apoiadores foi essas políticas públicas aí, né? Foi por isso que eu falei para você que Brasília me abraçou. O Compete Brasília, quem não sabe, é um programa que destina viagem, né? Então, por exemplo, eu ia fazer parte do circuito mundial e são viagens caras, longes. Porque tem a viagem, a hospedagem, a alimentação, o custo é muito alto. Não, e eu fui campeão ano passado e prata 2022, com passagens dadas pelo Compete Brasília. Eu fiz o índice para os Jogos Olímpicos com a passagem do Compete Brasília. Então, me deu essa oportunidade. Bolsa Atleta de Brasília é uma das melhores do Brasil. Né? Então, é muito legal a gente poder falar disso. Né? Nossa. Claro, eu tive o apoio, a Caixa sempre foi uma apoiadora nossa, do atletismo brasileiro, do nosso projeto. E eu não estou falando assim, é porque eu caí medalhista em Mundial, ou já ganhei medalha em Jogos Pan-Americanos, é mais fácil ele pedir. No nosso projeto, do caso, muitas daquelas crianças e adolescentes que estão no alto rendimento já ganharam passagem com apoio. Então são coisas que me levaram assim para essas carreiras, assim, de carreira, foi a Bolsa Atleta, Compete, aí tem a Bolsa Atleta do Governo Federal, né, tem esses apoios governamentais que foram fundamentais para mim. E sim, não é demagogia não. Se você olhar aí, você vai achar. Sim. Se você olhar, você vai achar que foi... eu sou das Forças Armadas também, foi outra que me chamou para me dar um apoio, para me dar estrutura, lugar para treinar, né? Então foram esses pilares, né? Ministério do Esporte, e Governo de Brasília. Caio? A confederação é muito boa. Certo. Muito boa. Com o Vlamir, né? Sim, com o Vlamir. Tem alguns programas lá dentro. Certo. Né? Eles têm um que chama... Falando da Confederação de Atletismo, viu, pessoal? Desculpa. Cara, para chegar na medalha olímpica tem que estar todo mundo ajudando. Eu sei que talvez chegou alguém que não conseguiu a medalha sem esse apoio. Mas eu não posso falar de Paris 2024 sem ter o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Atletismo, Ministério do Esporte e o Governo do Distrito Federal e a Caixa. São esses 5 pilares, né, junto com as Forças Armadas, onde me deu toda essa estrutura. Né? Na verdade, são esses 6 pilares que me levaram até os Jogos Olímpicos, atrás dessa medalha. Perfeito. Você falou que você ouviu muitas piadinhas na rua quando você treinava, né? E tem uma frase que você fala que tá até aqui, ó, não é brincadeira de rebolar, que a marcha atlética não é uma brincadeira de rebolar. Você pode falar um pouquinho pra gente o que foi o impacto disso tudo na tua vida, essas brincadeiras? Isso de alguma forma te afetou emocionalmente? Então, para contar... Porque eu sinto que você às vezes fala assim com uma tristeza, né, cara? Claro que foi superada, né? Mas... sim, sabe qual é o problema, né? É você estar lá segunda-feira, na planilha tá 22 quilômetros, você tá no quilômetro 15 do sol de Brasília, lutando contra você mesmo e passa um carro te xingando. Aí você tem que lidar ainda com o cara, sabe? Com a pessoa, sabe? Quando não é jogando o carro e tal. Qual é o problema? Jogaram o carro? Já, você pula pro meio-fio, vai para casa, vai trabalhar. Então são essas frases, eu só conto essas partes, são as que dá para contar. O maior problema foi o seguinte, eu cresci com minha mãe contando, imagina a machadora na década de 90 com um shortinho fazendo machadora na rua. Com 10 anos, meu pai me chamou para fazer uma prova e a gente foi treinar. E nesse dia eu fui muito xingado. Com 10 anos, você nem entende o que está acontecendo. Uma criança. Eu só lembro dele, vamos treinar? Não quero mais. Pai, agora que só quero jogar futebol. Quando com 16 anos que eu chego em casa e falo, pai, mãe, eu quero virar um machador. Gostei, quero trocar o futebol para marcha atlética. Naquele dia, era a escolha que eu fiz. Porque quando eu sentei comigo mesmo ali para analisar ser jogador, lembra que eu falei para você, tô lutando para ser reserva do Brasiliense? Eu falei, cara, mas tem um xingamento, você tá pronto? Eu falei, tô pronto. Então, aquele dia que eu topei fazer a marcha, foi o dia que eu topei ser xingado. E não sem problema. Então, você talvez... eu sempre treinei, até o Rio 2016, foram 9 anos de carreira. Não teve um dia, não estou mentindo, não teve um dia que eu não fui xingado. Não teve um dia.
E era legal porque alguém vai treinar junto com a gente, aí eu via, né? E via. E eu nunca respondi, porque minha mãe é da outra filosofia, ela já xingava o cara de volta. Ela é ótima. Ela não foi criação dela isso, foi porque aquele dia eu escolhi, ó, onde eu tô indo. E até eu conversava com meu pai, falei, pai, como é que a gente muda isso? Aí ele contou uma história curiosa, que você vai se identificar porque você jogou vôlei, né? Ele falou, cara, a geração de prata, antes era a mesma coisa. Eu ia dar aula no colégio, nenhum menino queria fazer vôlei porque sofria esse mesmo preconceito. Quando aquela garotada ganha aquela medalha de prata, e eu não sei nem onde dar aula de vôlei, eu tive que dar mais bimestres de vôlei porque quebrou isso aí. O brasileiro gosta de resultado. E não é resultadinho não, né? Porque é um brasileiro, você tem que ter uma medalha olímpica. E é tão legal que quando eu ganho a prata, falei, pai, chegou a nossa geração de prata. Porque aí depois vem a geração de ouro, depois vem vocês destruindo tudo, e a geração masculina e feminina ganhando ouros aí, olímpico também. Espero poder lá na frente falar que a marcha atlética teve uma medalhista de ouro, né? Que passou por essa geração. Então, esse preconceito, que é mais de respeito, né? Que eu brinco que o brasileiro é eterna quinta série, né? Então, com aquela criatividade dele. Eu sei que é do humor do brasileiro, né? Tem uma dificuldade, ver um cara rir de alguém, é legal. Mas isso, todo dia... É um machismo, né? Tem um lado machista também. Tem um lado machista. E era assim, no nosso projeto, treinava todo mundo dentro da pista. Ninguém queria ir pra rua. No dia que era ir pra rua, a gente falava que era teste de fogo. Então, quantas pessoas boas estavam ficando pelo caminho, pelo preconceito do cara que não entende que é um outro esporte. Que a medalha de prata da marcha vale a mesma medalha de prata de qualquer outra prova, né? Perfeito. Então, esse preconceito, depois do Rio, em Brasília, porque na entrevista na Zona Mista do Rio de Janeiro, quando acaba a Olimpíada, eu falo isso. Eu lembro. Não tem um dia que eu não fui xingado nesses 9 anos. Eu estava falando de Sobradinho e estava falando de Brasília, que é Parque da Cidade e Sobradinho, um dos lugares que eu treino. Depois não. Eu brinco até que eu sempre falo isso, alguém já deve ter ouvido isso. O som da buzina mudou depois do Rio 2016. Porque era um pé e um palavrão, sabe? E agora é um pam pam, vamos lá, campeão. E parou. Sobradinho, assim, não sei se eu mudei a cultura, né? É muito forte falar isso, mudei a cultura da minha sociedade. Mas pelo menos o respeito ali eu tive. Eu não lembro, aí é verdade também, eu não lembro de ser xingado depois do Rio 2016. Então é uma medalha que eu falo que eu tenho, que não está na prateleira. Parabéns, né? Então em Brasília, eles compraram essa ideia. Poxa, vocês estão xingando. Teve uma vez que eu joguei uma garrafa de água, e aí meu pai e minha mãe, quando estão hidratando, eles vão lá e catam, né? Eles se entregam, você vai bebendo e joga no chão. Um cara passou, não joga lixo no chão, não. E a galera do parque ouviu. A galera do parque quis ir atrás do cara. Eu falei, não, ele não tá me xingando, não. Achei que ele tava te fazendo piada sobre sua marcha. Eu falei, não, ele tava achando que eu joguei isso aqui no chão. Aí eu falei, mudou alguma coisa aqui, mãe, porque tô até defendendo a gente. Então são coisas que foi construída junto, que foi bem legal também. Certamente o seu exemplo vai ajudar muito as futuras gerações. Outros marchadores certamente não vão passar por tudo que você passou. Rapidamente, eu sei que nós estamos indo para o último bloco, a equipe aqui está me cobrando essa questão, mas eu gostaria de te perguntar só uma questão. O futuro da marcha atlética, nós temos o Caio, que certamente vai lutar por uma vaga na próxima Olimpíada. Você pode me citar nomes, Sim, assim, quem você claro. já enxerga que possa estar em Los Angeles, o futuro da marcha atlética no Brasil? A Gabriela Muniz, que foi comigo para a Olimpíada de Paris, tanto que a maioria das reportagens que nós fizemos, o pessoal falava de Los Angeles para ela. Eu falei, não, é agora. Ela só tem 20, ela vai fazer 23 agora, ela é sub-23. Foi 5 vezes campeã brasileira sub-23. Se você só consegue ser 5 vezes campeão sub-23, se tu foi campeão antes de ser 2 vezes. Perfeito. Então mostra, né? Porque a marcha, Potencial, ela, como é uma né? prova longa, demora um pouquinho a mostrar. Não tem aquele cara com 19 anos já fazendo. Acontece, mas ela é crescente. O Max, que está com 29 anos, então o próximo ciclo olímpico dele aqui de Brasília. Tem o Lucas Mazo, que foi para a Olimpíada de Tóquio, está vindo um trabalho. Tem o Matheus, que é lá de Santa Catarina. Sim. Aí temos a Viviane, que é do Rio de Janeiro. Aí você está vendo que vão vários estados, né? A Érica, que está já no final de carreira, que é de Recife, mora no Equador. Mas o mais legal, Leila, é que não tinha nos JEBs e nos Jogos da Juventude marcha atlética. Foi uma conquista junta nossa, o Comitê Olímpico e a Confederação lutou para que tivesse isso. E aí a gente vê as provas lotadas. Então tem nomes que eu nem sei te dizer. Chega lá, tem 30 meninos na prova da marcha, um sucesso. Incrível, E você sabe que é só cara. dar oportunidade. Sim. Nos Jogos da Juventude do ano passado, teve um menino chamado Davi do Espírito Santo que ganhou. E esse ano eu já vi ele na Copa Brasil. E aí ele foi campeão também. Aí você já vê que ele é diferente. Perfeito. Então é legal porque
não é só do que chegou no Caio. Tem outras pessoas que estão ali e tá tendo essa... Porque se não tiver o treinador, você sabe disso, se não tiver aquele louco treinador que quer trabalhar com isso, apaixonado, e você tá vendo que tem isso, não é só o atleta. Tá vendo esses treinadores que querem trabalhar com a marcha. Então eu acho que lá na frente a gente vai ter bons frutos. Caio, mas eu vou falar para você, certamente você tem sido o espelho para esses jovens aí, para esses nomes que você está falando. O bom é saber que a disputa pelas vagas na próxima Olimpíadas, elas serão acirradas. Bom, agora nós vamos direto, né, para o nosso último quadro, Defina em uma palavra. Olha esse aqui, olha isso! Tava no bolso aqui, desculpa, eu podia ter ajudado também. Ô Caio, mas eu não tenho uma superstição não, posso pegar? Eu não vou ser mais atleta. Parabéns, olha isso, gente. Não, agora eu também posso pegar, não tem problema nenhum, não. Ela é incrível, gente. Olha ela que é bonita medalha mesmo. linda, Caio. Não é porque eu ganhei de prata não, mas eu achei a mais bonita. Dessa edição, esse ferro com a prata combinou mais. Gente, sensacional, ó. Caio, defina em uma palavra família. Base. Sobradinho. Cantinho. Atletismo. Oportunidade. E a marcha atlética? Amor. Amor, né? Amor. Bom, superação. Vou colocar superação e resiliência, porque para mim, essas são suas marcas. Definir elas em uma palavra? É. Característica. Você se define como o cara da superação e da resiliência. Quando vai pegando a minha história e vai vendo o que vai passando, que a resiliência é uma palavra que vem da química, né? Sim. Ele muda de estado, você muda de estado, ele sempre volta pro normal. Então tá ali, tá difícil o ambiente, tanto que meu pai gosta quando a prova vai ser hostil, que ela sabe que o Caio vai crescer, né? Então eu acredito que essa resiliência é verdadeira, né? Então é uma característica. Perfeito. Medalha, a sua medalha de prata, o que ela significa? Defina ela em uma palavra. Realização. Ai, que incrível. Olha só, eu tenho várias palavras aqui para perguntar para você, mas eu acho assim que a gente teve uma entrevista tão bacana, gente, que nós vamos finalizar essa entrevista, esse podcast, já agradecendo ao Cajuru, a toda a equipe aqui do podcast, por essa oportunidade. Obviamente eu nunca vou chegar aos pés do meu irmão Cajuru, mas tentei substituí-lo da melhor forma possível. Eu quero agora que você defina o homem Caio Bonfim. Ixi, isso é difícil, hein? Sonhador. Nós falamos das duas palavras, superação e resiliência, mas me defina o que é o atleta Caio Bonfim. Persistente. Ai, persistente. gente. Eu não gosto de desistir ali. Às vezes eu tô perdendo, que a gente perde, né? Mas eu tô ali, se ele vacilar. Cara, você se não vacilar, é eu ainda tô pronto, cara. Cara, você não é campeão à toa, não. Eu já era muito fã e é um orgulho pra mim, enquanto brasiliense, né? Candanga, ter um cara como uma referência do Caio Bonfim, né? Não só do Caio, da família Bonfim. É uma família que a gente deve muito ao esporte de Brasília, o atletismo nacional, a marcha atlética nacional, deve muito a esse cara aqui e a família dele. Vou deixar aí, se você quiser falar mais alguma coisa, se despedir da galera, eu agradeço já de imediato a todos vocês pela participação e deixa a despedida aqui pro meu amigo Caio. Eu quero agradecer a oportunidade, ao podcast, pela gentileza de chamar, poder contar um pouco da minha história. E já pedi desculpa pro Cajuru não estar aqui, né? Porque é o Cajuru que tinha que estar aqui. Não, legal poder fazer parte disso, agradecer. A Leila é uma parceira nossa, né? Quem não sabe, ela foi secretária de esporte aqui do DF e eu lembro da gente ir lá na sala dela, falava, eu preciso de ajuda, me ajuda. Quando eu fui quarto na Olimpíada, lembra? E quando você ganhou, cara, eu fiquei louca atrás do Caio na Vila Olímpica, mas, cara, eu fiquei muito feliz, Caio. Muito feliz, parabéns. É legal, porque a gente poder contar a história com quem construiu. E aí eu lembro que em 2017 eu vou e ganhei a medalha no Mundial, que foi muito legal. Com todo aquele apoio, ajuda sua. Você acreditou em mim mesmo, confiou.
Isso é bacana, é uma parceira nossa, né, do nosso projeto. Foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado de coração mesmo, que a gente possa falar sobre o esporte, debater, construir, é sobre isso. Eu acho que aqui a gente pode falar de vários temas que às vezes é delicado, mas a gente conseguiu falar com muito humor também. Então, obrigado por essa oportunidade de a gente poder também dar visibilidade à marcha atlética e voz. Você é a marcha atlética. Beijo, galera. Até a próxima. O mundo inteiro acaba de ver pela TV Meio, a emissora que mais cresce no país, a edição semanal 43 do programa Pode Cá Liberados. Na próxima quarta-feira, 11h30 da noite, tem reprise.